Bom, pessoal, boa tarde de novo, boa tarde a todos e a todas. Então, como a professora tinha falado já, eu fui incumbida de apresentar esse capítulo 3, que é do livro Geografia Física e Geotecnologias, e esse capítulo trata justamente sobre as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, alguns olhares para além da cartografia, e é de autoria de Érica Gonçalves Pires e Daniel Malman Valérios. Eu quis fazer, primeiramente, uma breve apresentação dos autores. A Érica é graduada em Geoprocessamento pelo Instituto Federal de Goiás, mestrado em Ciências do Ambiente pela UFT e doutorado em Geografia pela UFG de 2017. E atualmente ela é professora do Ensino Básico Técnico Tecnológico do IFT, tendo experiência na área de Geoprocessamento e Ciências Ambientais, com ênfase em Planejamento e Gestão, Sensoriamento Remoto, Cartografia e SIG. Já o Daniel, ele é licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Geografia também pela própria universidade e doutor em Geografia pela UFG, em 2017. E atualmente ele é professor adjunto do curso de Geografia da UFT e tem como principais interesses de pesquisa a formação de professores, identidade docente, cidadania e educação cidadã e estágio supervisionado de licenciatura em Geografia. Bem, na introdução, primeiramente, gostaria de explicar que o capítulo se estrutura em 5 partes, que seriam as básicas de um artigo, que é introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultado, discussão dos resultados e considerações finais. E tem como eixo temático justamente a utilização dessas metodologias ativas dentro de sala de aula, voltado para o ensino de cartografia. E aí, desse modo, os autores iniciam a abordagem contextualizando justamente o quadro contemporâneo da educação, que requer dos docentes a busca constante pela dinamização dos conteúdos e inovação das práticas pedagógicas, no que hoje é chamado de metodologias ativas, né? Uma proposta metodológica mais ou menos recente, em comparação a outras que até hoje ainda são implementadas na educação básica. A exemplo do método tradicional, que é o que eu trouxe na imagem da esquerda, né? Uma charge que mostra um pouco do que ainda hoje é vivenciado na sala de aula, que é aquele professor como único sujeito detentor do conhecimento, depositando nos alunos o conhecimento, que são meros sujeitos passivos, né? Não existe uma troca, não existe um diálogo nesse tipo de metodologia tradicional, e quanto a essa metodologia, Paulo Freire criticou, né, bastante na sua obra e chamou de educação bancária. Em contraposição a esse tipo de metodologia tradicional, surgem então essas chamadas metodologias ativas, que vocês podem ver, eu trouxe um infográfico, digamos assim, do que seriam essas metodologias ativas. Vou ampliar aqui um pouquinho. Segundo essa pesquisa, dessa fonte que está aí abaixo, os alunos aprendem 10% do que leem em livros, revistas ou artigos, 20% do que escutam em uma palestra, 30% do que veem em fotos, imagens ou ilustrações, 50% do que veem e ouvem em filmes e demonstrações, até aí são consideradas metodologias passivas de aprendizagem. E aprendem 70% do que dizem e escrevem em grupos de discussão e 90% do que fazem quando estão praticando, o que constituiria essa última parte da pirâmide como metodologia ativa. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E essas novas abordagens buscam justamente minimizar os desafios que são existentes no espaço escolar e cada dia estão mais em voga e tudo mais. E aí, esse professor assumiria um papel de mediador, de agente mediador do ensino-aprendizagem, e os alunos poderiam dialogar e construir esse conhecimento coletivo. E aí, outro ponto que é muito relevante que eles trazem é que essas metodologias possibilitam também uma maior aproximação desses conteúdos que são abordados na escola com as perspectivas de vivências e experiências desses alunos, né? E que esses sujeitos contemporâneos, como eles chamam de sujeitos escolares contemporâneos, são muito ativos, dinâmicos, e estão cada vez mais interligados às tecnologias, às comunicações, às redes sociais, e desse mundo e as transformações desse mundo atual, que foi o que Milton Santos chamou de meio técnico científico informacional. E aí, nesse sentido, a BNCC reconhece a possibilidade da utilização desse tripé que eu elenquei aqui, de linguagem cartográfica, tecnologias digitais e interdisciplinaridade, no que diz respeito à pluralidade de temas e de possibilidades de áreas de estudos a serem exploradas pelas temáticas, na identificação e na análise e desenvolvimento dessas propostas de solução de problemas cotidianos, né, dos alunos. E aí alguns autores apontam que a cartografia, enquanto forma de representação espacial, juntamente com as técnicas de geoprocessamento, que seriam as ferramentas de consulta e análise espacial, poderiam ser utilizadas também no ensino-aprendizagem e que
essas duas, tanto a cartografia quanto as técnicas de geoprocessamento são muito utilizadas diariamente pelos alunos que muitas vezes não se dão conta. A exemplo da utilização de cartas, de mapas, de imagens de satélite, na utilização de GPS e até mesmo de sistemas de informação geográfica. E aí eles citam também como exemplos de temáticas que podem ser exploradas com base nesse tripé, os estudos climáticos, o planejamento urbano e regional, o monitoramento da vegetação, dentre outros. Deixa eu passar aqui. E aí, no finalzinho ainda dessa introdução, eles trazem o objetivo do estudo, que seria apresentar alguns caminhos possíveis no processo de ensino-aprendizagem a partir da problematização da realidade, principalmente no âmbito da cartografia, utilizando as ferramentas de geoprocessamento como instrumentos auxiliares das práticas didático-pedagógicas no ensino médio. E aí, a segunda parte do capítulo é a fundamentação teórica, e aí eles buscam, de certo modo, responder a essa pergunta: como as metodologias ativas se caracterizam? E aí eles trazem uma citação de Paulo Freire, que define essa metodologia ativa como uma concepção educativa que, de certo modo, estimula os processos construtivos da ação, reflexão e ação, onde o estudante assume essa postura mais ativa em relação ao seu aprendizado e aos instrumentos que estão ali postos em sala de aula. E essas metodologias possuem essas características que eu elenquei aqui, né, que seriam aprendizagem colaborativa, em que há um envolvimento de mais alunos no processo de construção e trocas entre eles para que o aprendizado ocorra. Deve haver, então, o envolvimento dos alunos para fazerem coisas e estimulá-los a pensarem sobre elas. Seria também um contínuo de tarefas simples para as mais complexas, em que se vai exigindo aos poucos um nível maior do uso das funções cognitivas. Isso me remeteu de imediato ao pensamento de Piaget, né, que foi um dos pensadores que contribuiu bastante para a psicologia da educação, e o pensamento dele pressupunha justamente isso, que primeiro se partiria das tarefas mais simples para até atingir as mais complexas dentro desse desenvolvimento cognitivo, né? Outra questão seria a instrução direta dos professores e trabalho dos alunos a partir da instrução e a aprendizagem individual, que eles concebem como primordial nesse processo, que seria levada pelo próprio aluno, em que este sistematizará o que foi trabalhado e aprendido no grupo e formará para si um conhecimento. Ou seja, a aprendizagem, e mesmo que ocorra em grupo, ela é individual, tem essa característica. E aí essa aprendizagem individual pode ser operacionalizada, por exemplo, a partir de estratégias que envolvem a escrita. E aí eles abordam, então, foi utilizado no desenvolvimento desse estudo, duas metodologias ativas, que seria a brainstorming e a outra que é a... Cadê a outra? Problematização baseada... Quer dizer, peraí, deixa eu ver aqui. Aprendizagem baseada em problemas, PBL. Isso, que às vezes é abordado em inglês, né, em outros em português, a aprendizagem baseada em problemas. Isso, valeu. Então, o brainstorming, primeiramente, foi desenvolvida pelo norte-americano Alex Osborne e tem como base a psicologia social, as construções motivacionais e a cultura corporativa. E essa brainstorming busca justamente estimular as pessoas a desenvolver ideias de forma criativa, articulada, em grupo, em um curto espaço de tempo. Foi utilizada já diversas vezes em avaliações diagnósticas dos estudantes, requer a elaboração de questionamentos iniciais, possibilita a identificação de problemas, de suas causas e possíveis soluções, e, por fim, permite a troca de informações e a construção coletiva de conceitos que posteriormente poderão ser aprofundados em sala de aula, que foi o que ocorreu com esse estudo, né? Helena, no caso, essa metodologia, quanto mais ideias, o texto até vai citar, quanto mais ideias, maiores as chances de para realizar, construir algo novo, né? Isso é muito importante nessa metodologia. É chamada nuvem de palavras, né? Que é o que ele aborda no texto. É bem interessante mesmo. E a gente até viu, né, recentemente, em outra disciplina. Sim. Eu ia falar justamente isso, que mais na frente o texto vai mostrar essa nuvem de palavras, né? E as palavras que foram citadas eu achei bem interessante, assim, que só mostra que os estudantes entenderam, né? O que foi proposto pelo professor. Achei muito interessante que eles tocaram justamente em palavras-chave, assim, relacionado à cartografia, né? Representação, coordenada, localização, achei muito interessante. Sim, muito interessante mesmo. E eu acho que pode ser usado tanto na abordagem inicial, para saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos, quanto no decorrer do processo, que ele também utiliza, né? Enfim. Aí, a aprendizagem baseada em problemas, que é PBL em inglês, tem sua origem na construção do currículo, introduzido no ensino de ciências da saúde, na Universidade McMaster, no Canadá, na década de 50. E tem como base a utilização de problemas como ponto de partida para a aquisição e integração de novos conhecimentos. E aí, nesse tipo de abordagem ativa, o professor assume um papel preponderante enquanto agente facilitador, intermediador e estimulador da participação, ao orientar e mediar os estudantes, apresentando-lhes as situações problemas que ele elenca
e aí sugerindo as fontes de pesquisa, além de desafiar também o estudante para ir além dos conhecimentos existentes, redescobrindo suas potencialidades dentro dessa pesquisa, né? E aí, basicamente, consiste na apresentação do problema ao grupo, por parte do professor, obviamente, a ativação dos conhecimentos prévios, também solicitado por esse professor, que funciona como uma espécie de tutor. Aí tem, em seguida, a mediação e orientação desse professor, a investigação metódica e sistemática do grupo de estudantes e a avaliação dos resultados da pesquisa. E tudo isso vai constituir, no final, uma aprendizagem significativa, né? Que é a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de novas potencialidades. E aí, a terceira parte do capítulo é justamente sobre os procedimentos metodológicos. E aí, para ficar mais didático, eu dividi em duas partes, né, esses procedimentos. E a parte 1, primeiramente, deveria ser desenvolvido pelo professor os objetivos da aprendizagem da aula ou da disciplina, como foi o caso, da disciplina de cartografia, que seria, no caso, a reflexão acerca da relevância da utilização dos elementos cartográficos e das ferramentas de geoprocessamento na resolução de problemas cotidianos. E aí o público-alvo que o professor definiu nessa pesquisa foi a turma dele do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico do Instituto Federal Tocantins, né, na disciplina de cartografia. E aí, primeiramente, o indicado seria fazer a pré-avaliação diagnóstica, que se utilizaria da metodologia Brainstorming, utilizando o aplicativo Mentimeter. E aí, ele criaria um link nesse aplicativo e passou esse link para os alunos, e eles teriam que escrever até 3 palavras, mediados pela pergunta, que seria, quando você pensa em cartografia, quais palavras vêm à sua mente? E aí, a partir dessas respostas dos alunos, seria feita, então, uma socialização dos resultados, um debate, para estimular o grupo a explorar a temática. E também seria Helena, eu achei legal também essa parte, porque foi utilizado um aplicativo. Então, assim, querendo ou não, os estudantes estão cada vez mais tecnológicos, conectados. Então, assim, não fica aquela coisa chata para o estudante, só aquela coisa expositiva, né? Então, foi uma forma do professor trazer a realidade para o aluno, né? Sai um pouco do tradicional. Achei muito bacana que ele usou um aplicativo, porque também poderia ser feito, né, de forma simples, na sala de aula, perguntando a cada um. Então, achei muito bacana. Agora também tem uma questão... Sim, pode falar. Uma fala de Jennifer. Eu não estou conseguindo escutar, estou travando um pouquinho. Peraí, deixa eu voltar. Está ouvindo agora? Estou. Pronto. Interessante qual a aborda logo no início é o seguinte. Independente de qualquer técnica ou metodologia a ser aplicada, o professor deixa claro, no caso do tutor, deixar claro o objetivo. Sim, o objetivo daquela aprendizagem, né? Da aula ou da disciplina. Porque muitas vezes a gente passa o conteúdo, a gente aborda determinada coisa, e o aluno não está ciente da aplicabilidade daquilo. Isso, né? exatamente. Porque está sendo abordado aqui. Né? E nisso ele chama atenção para isso, né? É isso. E o bom de se estabelecer esse objetivo no início é que no final o professor poderá mensurar junto com os alunos se foram atingidos ou não esses objetivos, né? Para que não seja também uma coisa aleatória, né? Enfim, aí eu estava falando sobre a socialização. Sim, aí uma das últimas partes que eu estabeleci nessa primeira parte, nessa parte 1, foi justamente a realização de aulas teóricas e práticas, que as aulas teóricas englobariam, então, os conceitos principais e os elementos cartográficos, a realização também, com auxílio do professor, de pesquisas bibliográficas, exploratórias em artigos, sites, livros, sobre essa temática da cartografia, o uso de geotecnologias, e também as aulas práticas, né, que eles utilizaram o software do Google e o QGIS, acessando, então, sites de base de dados cartográficos que eles posteriormente usaram na pesquisa, né. E aí, nessa segunda parte que eu dividi, ela constitui-se em 8 etapas, em que a primeira foi justamente a formação de 4 grupos tutoriais, com até 6 integrantes cada, e esses grupos foram formados livremente, os alunos que escolhiam entre si e formavam um grupo, sem nenhuma interferência do professor. E aí os integrantes de cada grupo seriam constituídos pelo tutor, o professor, obviamente, o líder do grupo, um secretário e os membros, né? Deixa eu aproximar aqui, porque não está dando para ver direitinho esse esquema que eles colocaram no artigo. Então, o professor seria o tutor, né, o mediador, o líder iria ter a responsabilidade de liderar essas discussões principais, o secretário seria encarregado do registro das atividades e o auxílio nas atividades, e os demais membros do grupo seriam participantes nas discussões e na resolução dos problemas. Já a segunda etapa consistiria na apresentação e definição do problema, por parte do professor, que ele traz uma situação, um problema, e os alunos, a partir de então, escolhem quais são os eixos temáticos que vão explorar.
a contextualização a partir de situações concretas e reais, a apresentação de situações-problemas que poderiam ser objetos de investigação dos estudos, como eu falei, a definição do desafio por parte do grupo, com base no tema proposto, e a delimitação da área de estudo, que seria a escolha também do grupo, não do professor. A terceira etapa consiste justamente na leitura e reconhecimento do problema, na identificação e esclarecimento de termos técnicos desconhecidos por parte dos alunos, no planejamento das atividades por parte do tutor, e na realização de pesquisa bibliográfica com identificação de ferramentas e bases de dados a serem utilizados para a solução daqueles problemas que os alunos escolheram. Né? E a quarta etapa seria a discussão e a formulação das hipóteses, muito importante, levantamento de variáveis na situação e possibilidades de estudo. Aí ele também usaria, de novo, aquela técnica do brainstorm, né, para a realização do debate livre, a organização sob forma de hierarquização e priorização das ideias, que seria mais uma parte de seleção por parte do grupo, de quais foram as ideias principais a partir dessa brainstorming, enfim. Aí a quinta etapa seria a determinação dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados. A sexta, o professor instituiu um prazo para a realização desses estudos individualizados e reflexões sobre o problema a serem realizados por parte dos grupos. Aí a sétima etapa consiste na socialização dos resultados obtidos para a turma por meio de relatórios ou de recursos audiovisuais, apresentação de slide, de vídeo, enfim. E a oitava etapa, a última, consistiria na avaliação geral do processo de aprendizagem, né? Analisando se os conhecimentos iniciais e procedimentais obtidos equivalem a resultados realmente concretos de aprendizagem significativa. E aí, por último, os professores devem também realizar uma aula expositiva com o intuito de consolidar os conhecimentos que foram adquiridos e aprofundar os conceitos mais relevantes, né? Dando continuidade, de certo modo, às pesquisas dos alunos, né? Criando mais possibilidades. E aí, na quarta parte do capítulo, que é referente a resultados e discussões, é apresentado, então, a nuvem de palavras, como a gente já tinha discutido aqui há pouco, que foi resultante das respostas elencadas pelos estudantes da disciplina de cartografia, né? E aí, como a gente pode ver, tem uma série de palavras que nos remetem à cartografia diretamente, à representação espacial, à localização geográfica, como também nos remete à geografia, né? Apesar de ser uma disciplina da cartografia, ela tem uma ligação muito direta, ser uma ciência específica, tem uma ligação direta com a geografia. E a gente pode perceber isso quando eles colocam as palavras área, superfície, terra, cidade, lugar, enfim. E aí, de acordo com esses autores do capítulo, em relação à avaliação da técnica do brainstorm, eles constataram que ela permite o agrupamento e a organização gráfica das palavras em função da sua frequência, como foi visto aí no mapa, no esquema ao lado das nuvens de palavras, o conhecimento prévio dessas ideias iniciais que os alunos têm sobre a disciplina, o reconhecimento das diferentes concepções sobre o tema, essa pluralidade de ideias, né? E a identificação dos conteúdos que necessitam maior atenção na hora da abordagem do docente. Às vezes os alunos podem colocar, inclusive, palavras que não são dissociadas do contexto e tudo mais, e aí isso aí vai demandar que o docente também tenha uma atenção maior com as próximas abordagens, né? E aí, em relação à aprendizagem baseada em problemas, como resultados, foram constituídos os grupos, né, como eu já tinha falado, e cada grupo foi responsável por uma situação, problema e desenvolveu um trabalho. O grupo 1 desenvolveu um trabalho sobre a situação problema, que seria aumento da supressão da vegetação, e o trabalho foi uma análise da cobertura vegetal da cidade de Porto Nacional, Tocantins. E aí, esse grupo 1 se utilizou das ferramentas cartográficas, a exemplo da série histórica de imagens de satélite do Google Earth, entre os anos de 2002 e 2018. E aí, como resultado, eles constataram a redução de até 15% da cobertura vegetal entre os anos analisados. E eles também, nesse tipo de projeto, eles têm que realmente criar uma proposta de intervenção ou de solução do problema. E aí eles pensaram que o ideal seria o desenvolvimento, por parte da prefeitura, obviamente, de um projeto de arborização e reflorestamento de algumas áreas e a adoção de políticas públicas de preservação ambiental nessa localidade. Helena, isso só mostra que eles realmente entenderam toda a problemática, né? Porque para você colocar uma solução, trazer uma proposta, você de fato precisa entender aquele problema. Então, assim, só mostrou que essas práticas realmente funcionam, né? Sim, eu até fiquei meio surpreendida assim, com os resultados que eles conseguiram obter com a utilização de um software e tal. Enfim, o grupo 2 já trabalhou com a situação problema do planejamento urbano, especificamente o crescimento desordenado. E aí o trabalho desenvolvido voltou-se para a expansão urbana da cidade de Palmas, Tocantins, né? E eles se utilizaram também da série histórica de imagens do Google Earth, só que dessa vez eles utilizaram os anos de 2002 a 2016, diferentemente do grupo 1.
E aí eles constataram a ocorrência de uma intensa urbanização nas porções leste e sul da cidade, como também da orla da praia da Graciosa, com a diminuição da cobertura vegetal e aumento da verticalização das edificações, construção do maior shopping da cidade, em áreas de preservação ambiental, né, e sujeita a alagamento, o que por si só já é um crime ambiental, mas enfim. E eles constataram isso também no decorrer da proposta, né. E aí é também uma área que tem a ausência de escolas, praças, enfim. E aí a solução do problema seria execução de um melhor planejamento urbano pela Prefeitura de Palmas, com o intuito de minimizar os problemas apontados pelos estudantes, né? E aí estão os produtos apresentados, né, através de mapas, da análise da cobertura vegetal, pelo grupo 1, da cidade de Porto Nacional, e pelo grupo 2, os mapas da expansão urbana da cidade de Palmas, à esquerda, e à direita, do entorno da Praia da Graciosa. Já o grupo 3 trabalhou com a situação problema do mapeamento da cobertura e uso do solo, e o trabalho desenvolvido foi a respeito da dinâmica da cobertura do uso do solo no município de Pedro Afonso, Tocantins. E aí eles se utilizaram de uma base de dados do projeto Map Biomas, coleção 4.1, que eu não conhecia também isso daí, plataforma do Google Earth Engine, Engine, não sei como é que se pronuncia, meu inglês é péssimo, mas também não conhecia esse daí. E aí a base cartográfica do IBGE, o software QGIS, e a temporalidade que eles escolheram para análise foi de 1990 e 2018, né? E aí eles constataram uma intensa expansão nas áreas de pastagem e agricultura e uma redução aproximadamente de 60 mil hectares de área de vegetação nativa. E aí eles apontaram como proposta de solução desse problema a implantação do planejamento e execução de políticas públicas mais eficazes para o combate ao desmatamento irregular, né? E aí o grupo 4 trabalhou o aumento da incidência das queimadas e o trabalho foi o monitoramento dos focos de queimadas no município de Palmas, Tocantins, né? E aí eles se aportaram do banco de queimadas do INPE, muito conhecido, também a base de dados do IBGE 2018 e da Prefeitura de Palmas, que tem uma base de dados própria, além do software QGIS, né? E a temporalidade de análise enquadrou um período de um ano, de 1/1 de 2018 a 31/12 de 2018. E aí, com base nessa análise desses dados do INPE, eles constataram que foram registrados 943 focos de queimadas no município, sendo que a maioria ocorreu nos meses de agosto, setembro e outubro, dos quais 3% dos focos de queimadas foram identificados na área urbana de Palmas, associados sempre à atividade antrópica, né? O que contribui para o aumento dos problemas respiratórios na população e se constitui só como um crime ambiental. E aí, como proposta de solução, eles apontaram a execução de uma maior fiscalização por parte dos órgãos públicos e punição aos infratores no caso de queimadas irregulares. E aí estão os produtos apresentados, né? Na esquerda, o mapa de cobertura e uso do solo do município de Pedro Afonso, Tocantins, por parte do grupo 4, e à direita, o grupo 5, que fez o mapa dos focos queimadas no município de Palmas, Tocantins. E aí, os autores apontaram que as vantagens da aprendizagem baseada em problemas estão voltadas principalmente ao envolvimento dos sujeitos escolares no processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento de capacidades de pensar, discutir e propor também soluções para diferentes problemáticas da realidade, a realização de análise a partir da utilização de dados cartográficos e das ferramentas de geoprocessamento, e o alcance do objetivo da aprendizagem que foi proposto inicialmente, né? Assim que começou a disciplina pelo professor. E aí, os autores relatam as dificuldades em relação aos problemas de socialização de alguns alunos que eram tímidos e não conseguiram se enquadrar direito nos grupos, também o desconhecimento de termos técnicos, a falta de organização na execução das atividades por parte dos grupos, dúvidas também sobre as bases de dados cartográficos e problemas na elaboração dos mapas e no uso das ferramentas de geoprocessamento. E aí, em relação à avaliação da aprendizagem dessa disciplina, a primeira avaliação constituiu na atribuição de uma nota coletiva para cada grupo, considerando aspectos como a socialização e a apresentação dos resultados, como também o conteúdo do relatório final. E essa segunda avaliação realizou-se através da avaliação individual dos estudantes, utilizando uma escala decrescente de valores de 10 a 0, para indicar o grau de participação, contribuição e envolvimento destes em cada uma das atividades no processo. Não foi mencionado se foi feito em algum momento alguma autoavaliação dos próprios discentes em relação ao engajamento, se poderia ter melhorado em algum aspecto, em que pontos a pesquisa poderia ser desenvolvida de uma forma melhor e tal. Não foi mencionado isso, né? Mas, enfim, a nota final dessa disciplina foi justamente a média dessas duas avaliações. E aí, nas considerações finais, os autores trazem
que essas metodologias ativas foram muito eficazes na proposta de ensino de cartografia, e aí eles fizeram um questionário para saber como é que foi a aprovação ou não por parte dos estudantes desse tipo de metodologia. E aí os resultados apontaram que 61% desses estudantes avaliaram essa proposta das metodologias ativas como excelente e 32% como muito boa. E aí eles apontam que os estudantes tiveram a oportunidade de serem protagonistas, de serem ouvidos na construção do próprio conhecimento, tomando por base os desafios efetivamente presentes em seus respectivos cotidianos. É muito importante essa aproximação com o cotidiano do aluno. Isso aí ficou bem evidente quando eles trouxeram os problemas e a solução dos problemas, né? Foram eles mesmos que escolheram os temas, não foi? Eu achei isso bacana. Os temas, sim. A situação, problema foi o professor, mas o restante foram eles, e a área temática, e onde seria a localidade que eles iam explorar, foi tudo eles, né? Foi bem, de uma forma bem ativa. Eu achei isso legal também, porque deixa eles livres para eles mesmos escolherem, né? Tipo, sim, qual área, qual tema. Achei muito bacana isso. Sim, muito legal mesmo, né? Eu, particularmente, Jennifer, eu prefiro 1000 vezes passar um trabalho assim, quando eu for professora, do que fazer uma prova. Eu acho que os alunos aprendem muito, muito mais dessa forma. Com certeza, também acho. E, então, outra questão que eles levantaram é que esse tipo de metodologia acabou por motivar os estudantes na busca do conhecimento a partir da associação de problemas reais e do uso articulado com as novas ferramentas digitais, como os mapas interativos, as imagens de satélite e também os SIGs, né? E, por último, contribuíram para o ensino-aprendizagem da cartografia a partir da utilização de técnicas cartográficas adequadas e das ferramentas de geoprocessamento, que possibilitaram uma melhor assimilação desses conteúdos e a edificação do que eles chamaram de ensino mais colaborativo, né? E aí, a referência, eu utilizei unicamente esse capítulo de livro, já que a proposta era uma síntese do capítulo, né? E aí, é isso. Eu queria saber de vocês se vocês já tiveram a oportunidade de ter algum contato com essas metodologias, ou dando aula, ou então algum professor, se já trouxe isso daí para vocês presenciarem e tal. Eu, praticamente, já tive aula de cartografia, mas só que foram defasadas. Eu não sou muito bom em tecnologia, certo? E eu sei que é muito difícil mexer nesses aplicativos, principalmente que GIS. Eu estou vendo agora em Fundamento de Geotecnologias. Então, eu fiquei muito surpreso eles construírem esses mapas, essa cobertura de solo. Eu acho, assim, que também partiu de uma perfeita orientação. Acho que o professor também, ele como tutor, ele foi o principal nessa fase aí, nesse processo. Sim, com certeza. E que também a forma de como eles deixaram os alunos bem livres, ou seja, abriram espaço para eles. O professor, ele confiou totalmente nos seus alunos, e também através da sua metodologia também. Então, eu vou ver também aí a questão deles conseguir fazer todo esse processo, mas a gente vê que esses alunos do primeiro ano do ensino integrado é de uma escola técnica, né, do Instituto Federal de Tocantins. A gente vai ver a dura realidade de outras escolas. Nem todas as escolas vão apresentar esse mesmo processo que eles têm, esse mesmo acesso. A gente também pode questionar a questão disso, em relação a isso aí. É muito bom trabalhar essas metodologias, mas será que todos têm acesso a esse processo, essa metodologia? Então, eu leciono numa escola privada, mas ela não apresenta essas tecnologias assim abrangentes, e também tem escola que trabalha com outro tipo de sistema, outro plano, assim, tem um plano, certo? Um exemplo lá mesmo, ele só libera um livro e você que fique bem à vontade. Assim, você acompanha aquele livro, só com conteúdo. Eu venho tentando abordar outras coisas, porque lá não é muito avançado em tecnologia. A gente também tem que ver a questão dessa realidade. Sim, Igor, isso aí é fundamental. E até mesmo uma questão, não estou nem chegando a falar sobre as ferramentas de geotecnologias, mas algo simples como essa técnica do brainstorm, às vezes se torna impossível de ser aplicado, porque ou não tem acesso a computador em casa, ou então até mesmo não tem nenhum laboratório de informática na escola, ou então ele não tem acesso ao celular. E até isso que a gente considera algo super simples, um link, e você coloca 3 palavras e tudo mais, isso aí poderia ser uma questão que não poderia ser implementado em determinada escola pública que não tem acesso a isso, né? E a gente tem que sempre ponderar essas questões mesmo. Jennifer, tu quer falar alguma coisa? Quero. Primeiro, agradecer pela apresentação. Arrasou. O slide muito bonito, muito bem feito. Acho que tinha todas as principais informações, né, do artigo. Você soube muito bem abordar o tema. E Igor roubou minha fala. Porque basicamente isso que eu ia falar. Porque, assim, é ótimo essas metodologias, metodologias, né? inovadoras. Isso.
Só que a gente tem que ver também a realidade da escola, né, do lugar. É como você falou, uma escola pública, dificilmente todos os alunos vão possuir celular. Muitas vezes eles usam de uma mãe, de um pai, de uma tia, do vizinho. Então, assim, eu acho que deve haver, nesses casos, né, como é que eu posso dizer? Uma adaptação do professor, vamos dizer, né? Ele não pode mexer com certas tecnologias, mas ele pode usar essas metodologias ativas de outra forma, né? Sei lá, readaptar. Eu acho que também é uma função do professor, né? Porque às vezes dá certo, por exemplo, às vezes você está numa escola legal que tem esses recursos, mas com determinadas turmas você não consegue fazer isso, né? Também tem essas coisas, né? Vai depender muito do aluno também. Primeiro, eu levantei a mãozinha também, tá, minha gente? Eu estava esperando a senhora. Eu estou aqui ligada. Então, primeira coisa também é agradecer aí a dedicação que a Helena teve, né, em trabalhar esse texto, né, parabenizá-la pela apresentação. Ela tem o dom da oratória aí, não sei se ela já sabia disso, Ela é fera, mas professora. estamos descobrindo agora, pelo menos eu estou descobrindo agora, né? Se apresenta muito bem, viu, Helena? Bem queria. Espero que seja inspiração aí para o nosso grupo, né, desenvolver um trabalho diante dessa qualidade desse primeiro encontro, né, que a gente está realizando aqui na verdade, como um grupo de estudo do nosso projeto GeoEscola, tá certo? Então, parabenizar e fazer uma pergunta para vocês todos, né? É possível aplicar essas ferramentas e outras que a gente ainda vai conhecer, né, ao longo das nossas discussões aqui? É possível aplicar, é possível elaborar um plano de aula, uma sequência didática, como é o nosso objetivo, como foi discutido no nosso último encontro, né? Aplicando essas ferramentas a diversas temáticas, a exemplo de uma área mais focada para a geografia física, em outro momento, outras áreas. Então, vocês visualizam essa possibilidade? É possível? Primeira questão. E a segunda, achei importante o que o Igor levantou, né? E que Jennifer também confirmou, né, defendeu também o que Igor levantou, a questão dessa crítica que a gente tem que fazer quando a gente lê uma proposta, uma ferramenta, de aplicação de uma ferramenta, né, a gente tem que considerar o público-alvo, né, a infraestrutura do ambiente escolar onde está sendo aplicada aquela metodologia, né, se a gente pensar para a nossa realidade atual, né, como isso seria pensado no formato remoto, porque esse formato vem se estendendo, né, embora ele já existisse, o ensino à distância, mas nesse formato tão intenso, como a gente foi meio que forçado a se adequar de uma hora para outra, é possível, como seria possível, quais adaptações, como a Jennifer falou, né, quais adaptações seriam necessárias, né, já que todo mundo está sendo obrigado a usar ferramentas digitais para suas aulas, né, tanto os professores quanto os alunos, né, então essa crítica realmente tem que ter, né, então o que eu gostaria de sugerir para todos vocês é que realmente continuassem com esse propósito, né, conhecer as propostas, né, a partir de publicações, experiências a partir de publicações, que a gente vai ter acesso aqui durante nossos encontros, mas sempre ter esse olhar crítico, né, de pensar qual o público-alvo, qual a infraestrutura, qual a realidade daquele trabalho, né, em que realidade ele foi aplicado, para que a gente possa pensar nas nossas propostas. Vocês viram no nosso primeiro encontro, que vocês vão ter que propor atividades. E a gente depois, no decorrer do caminhar aqui das atividades, a gente pode até escolher um ambiente escolar para aplicar isso. Ninguém sabe se no formato remoto, mas no futuro no formato presencial. Mas eu acho, assim, que foi ótimo, né, o que a gente pensou para discutir. O trabalho é excelente, né, uma proposta de trabalhar com referências mais recentes. Nesse livro que a gente está trabalhando, esse primeiro capítulo, ele é um livro que foi recém-publicado, né? Então, assim, eu acho que a escolha foi excelente. Eu não sei vocês, mas eu adorei a prática, né? A escrita dos autores também excelente, né? Fácil, facilitou demais o entendimento, não complicou, né? E é essa a nossa proposta aqui. A gente não quer mais problema, a gente quer solução, né? E infelizmente, hoje, a gente está com um horário apertado, a gente não vai poder estender muito essa discussão, né? Mas eu queria, em seguida, conversar com vocês, fora aqui da gravação, desse primeiro momento, que a gente vai poder divulgar, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente continua rapidinho a conversa da equipe interna do projeto, ok? Ok.